passado você deve ter acompanhado a primeira edição da Caravana da Cooperação e esse ano, na segunda edição, nós propusemos um formato um pouco diferente, formato de podcast, onde eu vou receber cada um dos nossos convidados nos 15 municípios onde a Sicredi Ouro Verde atua para contar histórias e mostrar o impacto que a gente causa na vida de cada um deles. Esse é um episódio feito exclusivamente para você colaborador, para você que atua diretamente na nossa cooperativa, para você primeiro entender como é que vai funcionar e, obviamente, depois nos ajudar a selecionar as melhores histórias aí no teu município. Para esse episódio piloto, para esse primeiro episódio, eu estou recebendo ele que está à frente da nossa cooperativa há mais de 30 anos, o nosso presidente, seu Eledir Tecchio, o homem que eu fiquei sabendo que lá atrás nem gostava de usar sapato, rapaz. Como é que é essa história aí? Ó, essa história vamos deixar para daqui a pouco Vamos mais, deixar né? pra depois. Tudo bem, seu Eledir? Tudo ótimo. Então vamos falar um pouquinho, né, da trajetória aqui, falar um pouquinho da minha vinda primeiro para Mato Grosso, né? Como é que iniciou. Então, lá nos anos de 1980, eu, um jovem saindo da escola agrícola, cheguei em casa, depois de ter formado ó, no técnico agropecuário, cheguei em casa, meu pai falou, diz, ó, agora eu vou para o Mato Grosso, conhecer o Mato Grosso, se eu gostar lá, nós vamos para lá. Mas peraí, esse pai, vocês estavam onde nessa época? Eu morava no Rio Grande do Sul, né? Lá mais precisamente no município de Liberato Salzano, e eu estava estudando na escola agrícola em Palmeira das Missões, lá na região médio norte do Rio Grande do Sul. Para o pessoal entender, isso fica em que região mais ou menos que é mais conhecida lá? Fica perto da região de Sarandi, Passo Fundo, essa região aí. Tá, entendi. Então, o pai, nós somos oriundos de pequenos produtores. Meu pai sempre foi um pequeno produtor, criador de suíno. E as dificuldades eram tantas lá que a gente precisava tomar uma decisão, né? Então, eu com 21 anos de idade, meu pai veio conhecer o Mato Grosso, chegou de volta e falou, ó, Mato Grosso é bom, viu tudo isso daqui, andou por aqui, contou lá as histórias e falou, nós vamos para lá. Ele não chegou para mim, ó, você quer ir, né? Nós vamos para o Mato Grosso e você vai ser o primeiro que vai. E aí ele falou o seguinte, ó, lá no Mato Grosso é bom, tudo é bom, mas não tem cidades, são pequenas lá, e você decide se você quer ir solteiro ou você quer casar para ir para lá. Então já começa aí Você não era casado naquela época, a não? história, né? Não, lógico que não, eu com 21 anos de idade, eu recém estava namorando minha esposa, né? E aí eu vim conhecer o Mato Grosso, isso foi lá em meados de junho, julho, e a gente decidiu então que nós viríamos para o Mato Grosso. E eu me casei no dia 19 eu casei no dia 25 de junho e no dia 19 de julho, agora dia 19, agora completa 40 anos que eu estou no Mato Grosso. Mato Grosso foi quase que a lua de mel então do casal aqui. Exatamente, faz 40 anos, eu completei 40 anos de casado agora esses dias agora, dia 25, e já vai completar 40 anos do Mato Grosso. Nós viemos de lá com 3 malas, uma de roupa, uma de flor de cama, uma de panela, aonde a gente veio para morar na cidade e arrendar uma área de terra aqui em Sorriso, e a gente ficou o primeiro ano aqui, anos iniciais, onde a gente conheceu a cidade um pouco ali, estava iniciando, e depois eu vim conhecer Lucas do Rio Verde, porque Lucas do Rio Verde, a maioria das pessoas aqui de Lucas do Rio Verde, eles eram oriundos daquela nossa região mesmo. Mas isso maioria quanto na época? A gente tá falando de quê? 1.000 habitantes? Ou não chegava nem isso? Lucas do Rio Verde tinha em torno de 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Isso em 80 e... Em 83 para 84. 83 para 84. 84. Em 84 eu já vim morar em Lucas do Rio Verde. Quando chegamos em Lucas do Rio Verde, a nossa primeira casa foi, na verdade, um barraco de lona, né? Foi o ano que deu maior frio aqui na região. Morreu gado no posto Gil, em função do frio. E nós estávamos acampados naquela vez aqui perto. A sorte que uma senhora nos acolheu aqui e deu uma pecinha da casa dela para nós ficar, né? Vocês moraram debaixo de um barraco de lona? Debaixo do barraco de lona aqui, porque na verdade aqui tudo era difícil. Você ia conseguir um terreno do INCRA, te dava um terreno, ficava longe não tinha nada, né? Não tinha nada, né? Parecia que, né? Então a gente acabou demorando um pouquinho para até construir a casa, né? Então uma curiosidade, vocês vieram de lá pra cá do quê? Ônibus, carro, como é que foi isso? Nós viemos, quando nós viemos a primeira vez, a gente veio de ônibus. Quanto tempo de viagem? Levava 3 dias e 2 noites. Meu Deus, tudo de terra a maior parte da estrada. Na verdade, de jangada pra cá era tudo chão.
Só que para chegar em Sorriso, você chegava, por exemplo, você chegava em Jangada de manhã, você chegava, talvez viajava o dia todo e uma parte da noite para chegar em Lucas, por causa da Nossa. buraqueira que tinha, né? Ter uma noção, de Lucas a Sorriso levava meio-dia de De viagem. Lucas a Sorriso, 80 quilômetros É, praticamente. é um pouco da dificuldade no Mato Mas Grosso, né? vamos voltar pro barraco. Foi uma curiosidade para saber do transporte, mas e aí, essa senhora, como é que é o nome dela? Que deu um pedacinho da casa dela para vocês? O nome da senhora era Dona Ana. Dona Ana. Isso, a Dona Ana Ela ficou com dó de vocês ali. provavelmente é que ela era vizinha de casa, né, ali de pertinho do barraco. Eu falei, não, vem para dentro de casa aqui. E na casa dela também não tinha nem porta e nem janela, né? Então eu tive que botar uma lona na janela para poder Mudou muita recolher do coisa. frio. Não mudou muito, mas ajudou. Já melhor do que nada, né? Mas é importante, né, trazendo, né, em Lucas do Rio Verde, que a gente chegou aqui, a gente acabou criando uma amizade, na verdade, do coletivo, né? A gente precisava ajudar um com o outro. Porque aqui a minha esposa e como muitos que estão nos ouvindo nesse momento, as mulheres tinham que lavar roupa no rio, porque não tinha alternativa. Então nós tivemos que nos unir e já cooperar entre nós mesmos e cavar o poço, né? Eu ajudei a cavar vários poços aqui, para os colegas que chegaram depois, mas poços de 13, 14 metros de fundura que a gente cavava para poder ter água, para poder ter um pouco mais de conforto, né? Era só propriedade, pequenas chácaras, cidade praticamente não existia, né? A cidade era bem no início, aqui onde nasceu, com o assentamento, né, Tá. do Nono Beck, né, que era aqui no início da cidade. Então tinha o início da cidade, mas não dava nem para chamar de cidade, era vilinha, uma né? vila, né? Tá. E aí vocês ficaram aqui, o pai e a mãe veio depois? A gente foi passando esse período, depois de uns 8 anos, aí que o meu pai veio para cá, veio meu pai, meu irmão, né? Nós viemos, então ficamos esse O ano. senhor era mais velho? Sim, Ah, tá. eu sou o mais velho. Dos irmãos. Dos irmãos, aí veio meu irmão, minha irmã, e aí depois veio o restante da família. Aí nessa época que eles vieram já estavam um pouco mais encaminhadas as coisas, eu imagino. Mas mesmo assim a dificuldade era grande. Meu pai, por exemplo, o primeiro trabalho que ele teve aqui, ele tinha um caminhãozinho, ele ajudava a molhar a rua, né? Molhar a rua. Molhar a rua aqui. Então, o seu Teco era conhecido, né? Depois acabou sendo feirante aqui, então tem toda uma história da família, né? Que legal. Senhor Edir, vamos avançar um pouco a história, mas não saindo ainda dessa época. Você veio para cá, me permita chamar de você, como técnico agrícola ou agrário? Na verdade, Sua formação? a minha formação é técnico agrícola. Agrícola. Isso, porque eu estudei lá na escola agrícola lá em Palmeiras das Missões e fiz o técnico agrícola. E aí a gente veio embora, mas não veio para atuar na profissão. Eu vim para trabalhar como produtor rural. Eu vim para plantar a área, então Pra explorar. para explorar. Nós fomos das primeiras famílias que plantaram soja no Mato Grosso, juntamente com os colegas, que depois a gente acabou fazendo uma parceria. Então eu plantei soja em Sorriso e já plantamos soja em Lucas do Rio Verde, onde a soja não produzia na época, muito pouco. O soja ele não crescia, o tamanho dele é muito pequeno por causa das variedades, né? Uhum. Então tinha essa dificuldade. E aí a gente acabou então evoluindo no processo e veio todas as pesquisas de soja, essa evolução toda, né? Que aí a gente acabou expandindo um pouquinho mais, mas a produtividade, só para ter uma noção, era em torno de 35, no máximo 40 sacos por hectare. Nossa, quase nada perto Quase do que a nada gente tem hoje. praticamente, sim. E aí, vamos tentar entender como é que surgiu a cooperativa de crédito na tua vida. Essa soja, pelo que eu me lembro, a história que a gente já conversou, ela era usada até como moeda, muitas vezes, de negociação ali, né? A soja verde, né? A história da cooperativa foi o seguinte, em todo o processo, nos anos de 80, e para quem acompanhou a economia e sabe, como se chama, até os anos 80 foram os anos perdidos da economia, porque a dificuldade era tão grande, né? E o país passava por uma recessão muito grande, aí tem todos os planos, Collor, Bresser, enfim, toda essa história. E aqui, nesse momento, né, a agricultura passava por muitas dificuldades. E aí uma das alternativas que teve foi nós nos unirmos. Só para você ter uma noção, para mim ir numa instituição financeira, quando nós chegamos aqui, eu ia em Diamantino. Diamantino. Em Diamantino, até tem uma história uma vez que Era mais perto daqui. era mais perto. Eu peguei carona, eu tinha que pagar o financiamento da terra que eu comprei do INCRA. Para mim poder pagar, eu tinha um dinheiro em espécie, dinheiro vivo, eu tive que botar dentro de uma sacola, dessa sacola de lixo, para poder levar para Diamantino em cima de uma caminhonete. Eu fui daqui a Diamantino
em cima de uma caminhonete para ir pagar a conta no Banco Mas do por que que Brasil. o senhor não fez um Pix? Era mais fácil. É, lógico, né? Hoje, hoje é fácil, né? Mas e aí? Quanto tempo para chegar lá? De caminhonete em cima da estrada de chão, você levava 4, 5, 6 horas de viagem, né? Com Dependendo do aquele dia, dinheiro né? debaixo do braço. Debaixo do bar, cheguei lá, Meu Deus. cheguei no Banco do Brasil, os caras trancaram dentro da grada lá, eu falei, não, mas já cheguei até aqui não precisa mais agora, né? E aí, diante dessa dificuldade, vocês resolveram se unir para tentar dar um jeito nisso. Então, com essas dificuldades todas, né, que teve aí, surgiu a ideia de criar uma cooperativa de crédito. Mas como criar uma cooperativa de crédito se você não tinha condição financeira? O primeira, a primeira mercadoria de uma instituição financeira é o recurso financeiro, é o Dinheiro. dinheiro, né? E como criar essa cooperativa de crédito? Foi então que surgiu, na época, a ideia de fazer uma venda de soja verde, né? E nesse processo ó, que a gente teve, foi engraçado porque o Taviano Pivetta, nós estávamos fazendo um movimento da suinocultura aqui em Lucas do Rio Verde. Ele estava trazendo a iniciativa de implementar a suinocultura. E ele foi para uma reunião em Sorriso e entrou na reunião errada. Pensou que estava indo na reunião da suinocultura e estavam falando de criar uma cooperativa de crédito. Aí ele voltou de lá, participou dessa reunião lá e falou, não, mas nós também queremos uma cooperativa de crédito em Lucas. Ele falou, não, o cara falou que era o Rock Schmidt, que era o prospector da época, né? Ele falou, não, nós vamos criar uma em Lucas, uma em Nova Mutum, uma em Sorriso, e Lucas, se vocês se organizarem lá, quem sabe a gente pode ir lá para fomentar uma cooperativa. E aí ele voltou de lá e foi assim que a gente iniciou, ele reuniu juntamente com a diretoria da Cooper Lucas na época, e foi aonde teve um movimento para criar a cooperativa de crédito. E aí, mas criar a cooperativa de crédito, isso foi no início de 1990, que não tinha condições financeiras. Aí foi dado o pontapé inicial em 10 de fevereiro de 1990. E aí houve todo um processo com a criação do banco, que o Banco Central fez a extinção do BNCC. O BNCC era o Banco Nacional Cooperativo, e aí teve que migrar para o Banco do Brasil. Nesse período ficou até outubro para poder abrir a cooperativa de crédito. E aí nós abrimos as portas em outubro, e nesse período a Cooper Lucas fez uma venda de soja verde, e cada produtor integralizava 100 sacos, 10 sacas, 50 sacas, a condição que tinha. Mas só para você ter uma noção, hoje, você fala, a saca de soja hoje gira em torno de $20. Certo. Na época nós vendemos soja verde a $4 para poder integralizar na cooperativa. Né? A qualquer custo para levantar um dinheiro. Então, ali. por que eu estou falando isso? Né? Para dizer das dificuldades que era naquele momento. Mas a empolgação era tão grande, né, das pessoas quererem ter uma instituição financeira, porque era a única alternativa que nós tínhamos de viabilizar o município, viabilizar as pessoas que estavam aqui. Porque Lucas do Rio Verde, principalmente, as pessoas aqui eram um poder aquisitivo menor, até porque as áreas de Nova Mutum e Sorriso tinham uma dificuldade muito grande, né? Lá, quem tinha condição ficava por lá, e quem tinha menos condições vinha para Lucas do Rio Verde, que era uma região onde tinha tido os assentamentos, então os preços dos terrenos e das áreas eram mais acessíveis. Né? Foi por isso, seu Ledir, que talvez o Schmidt, que o senhor falou que era um dos responsáveis à época por difundir esse modelo, vou usar essa palavra entre aspas, meio que duvidou do potencial da região? Com certeza, na verdade, né? Ele duvidou, e ele duvidou da capacidade de organização, né? Até porque era normal na época, Lucas do Rio Verde era o patinho feio da região. Era o pobre né? da história. Era o pobre da história. Mas, sempre que as pessoas são desafiadas, parece que aí as pessoas se motivam mais, né, para você poder buscar. E foi assim que a gente iniciou, deu o pontapé na nossa cooperativa. E vocês começaram com quantos? 26 pessoas, mais ou menos? Foram 27 os sócios fundadores, né? Mas pessoa física. No total eram 30 pessoas, porque tinha 3 pessoas jurídicas que estavam junto na época, que eram as cooperativas. E como é que um técnico agrícola lá do sul, que veio parar aqui por influência do pai, ficou à frente desse negócio? Porque pelo que eu sei da história, você foi colocado como gerente na época, né?
Na época que a gente criou a cooperativa, foi para abrir a cooperativa em outubro, tinha que escolher alguém para trabalhar. Para dar cara a tapa ali. A cara tapa. Então tinha um pouco de conhecimento da técnico agrícola, mas não tinha conhecimento nenhum bancário, nem. E foi aí que me falaram, vamos fazer uma seleção para escolher quem vai trabalhar na cooperativa de crédito, né? Chamavam no banquinho, né? Quem vai trabalhar no banquinho, né? E aí eu fui para lá e aí falaram, não, olha, fizeram uma entrevista, não tinha nada oral, não tinha nada escrito, era só oral. Aí fizeram uma entrevista comigo e o cara falou, olha, porque eu tenho até uma história, meu pai, na verdade, foi líder de núcleo das cooperativas lá no Sul, então ele falava sempre com nós essa questão da importância da cooperativa, né, das cooperativas agropecuárias lá no Sul. E aí isso foi me marcando. E aí quando eu vim para cá e falou de cooperativa, eu tinha uma noção. E aí eu falei, ó, não, eu tenho um pouco de noção. Meu pai trabalhava nessa linha, nessa área aí. E aí o Rock Schmidt falou, olha, esse rapaz aí, ele falou, olha, vamos ter que dar uma polida nele, né? Tá meio... Mas eu acho que ele tem alguns princípios e valores que pode dar certo, né? Uhum. E foi assim que, na verdade, os conselheiros da época falaram, não, nós conhecemos o Eledir aqui, porque eu já participava da vida da sociedade mesmo indiretamente aqui, eles falaram, não, vamos apostar no Eledir. Mas, na verdade, a ideia, né, era para... Não tinha nem noção do que era ser gerente de uma cooperativa, né? E iniciamos, então, abrimos as portas no dia 1º de outubro de 1990, em 4 funcionários. Isso na época, Cred Lucas. Na época era Cred Lucas. Então, iniciamos com 4 funcionários, era o Eledir, o Ney Ferri, a Valquíria Barzotto e Damar Pedrassani. Nós começamos a abrir as portas sem nada praticamente, só tinha quatro cadeiras e 2 mesas, tinha que fazer. Porque a gente fala isso, né? Porque na época tinha que fazer tudo, né? Fazer tudo. Nem computador não tinha apenas um caderninho para anotar, né? E como nós iniciamos o processo, né? Então a gente anotava tudo num caderno. Tudo manual mesmo. Tudo manual. Depois compramos um computador que era só para fazer a parte da conciliação, para fazer os lançamentos. Mas, de novo, não era interligado via internet. Tinha internet, né? Naquela época. Tinha que vir os disquetes lá do Rio Grande do Sul para poder implementar, para atualizar as versões, para atualizar o saldo, né? A gente tá rindo, mas não é de rir essa história não, gente. Isso aí aconteceu de verdade. Mas é por isso que assim, falar um pouquinho da história para as pessoas terem noção das iniciativas, aonde chegam as iniciativas, né? A vontade de fazer a coisa. Seu Ledir, e essa história do rapaz, da pessoa que vinha pedir crédito ali, vocês tinham no caderno e falavam, ó, tem 3, 4 na sua frente, o próximo é você, como é que foi isso aí? Na verdade, parece até que é uma história, uma piada, mas é verdadeiro, né? Então, como os recursos, as necessidades eram tantas e todo mundo queria crédito, nós tínhamos uma relação de espera. É uma lista de espera. Era uma lista de espera, porque as pessoas, na verdade, faziam a demanda, né? Era uma demanda. Então, eu entrava na lista de espera e a gente ia atendendo e já ia passando o destaca-texto, né? Esse foi atendido, esse foi atendido. E no outro lado eu tinha a relação dos controles, né? E a gente mostrava, e era tão transparente, né? Que falava, ó, hoje esses estão pagando, se esses pagar, você que vai receber hoje, né? Aí o cara encontrava o cara na rua ali, vai pagar hoje, é minha vez. Tá na hora de eu pegar lá, vai lá pagar, que eu me ajudava a cobrar, né? Era transparente até demais, né? Até transparente. Hoje, se for fazer isso, né? Você tá doido. Com a lei de responsabilidade, aí tá lascado, né? Não pode. Mas esse sempre foi um princípio, inclusive, que acabou hoje virando Sicredi, a transparência, né? Desde o começo, né? Exatamente. Eu acho que isso faz parte da história, né? Trazendo isso para cá, isso também nos fortaleceu, né? Porque nós sempre trabalhamos na escassez, né? A cooperativa sempre foi trabalhando da dificuldade. E hoje falar aqui principalmente para os jovens aqui, quem tenha menos de 30 anos nem vai lembrar, porque na época nós tínhamos uma inflação de 84%. Ao mês. Isso na década de 90, né? No início de 90, 91, quando nós iniciamos a cooperativa. Mas desde que nós iniciamos a cooperativa, em outubro, a gente no primeiro ano já deu resultado positivo. Então, isso nunca teve resultado negativo falando isso, né? Nunca apresentamos um resultado negativo. Então, isso motivou também os associados, né? Isso ia atendendo, porque hoje você falar hoje a cooperativa tem condição de financiar valores elevados, mas na época a gente fazia financiamento de 500 litros de óleo diesel.
1.000 litros de óleo diesel. Talvez só tinha condição de financiar só a semente, talvez parte da semente, né? E para algumas pessoas ainda, né? Não dava para todo mundo, Para né? algumas pessoas, e na época, como a inflação era alta, as maiores operações a longo prazo eram ao máximo 90 dias, né? Nossa, 3 meses só de crédito. 3 meses. Mas isso é importante, né? Pra você ter uma noção. A maioria das pessoas que vieram para cá, elas vieram da região sul, do São Paulo, né? E tinha uma preocupação muito grande aqui. Porque as pessoas vinham com o sentimento de voltar, pelo menos visitar os parentes, né? E a cooperativa se fortaleceu muito porque, inclusive, nós criamos uma linha, nós chamava ProSul. Para ir para o sul. Um financiamento, né? Porque É para viagem? exatamente. Porque ela tinha que chegar no final do ano, ela tinha que se preparar para pagar os 13º, para passar o final de ano e Sim. para comprar passagem para a família para ir voltar a ver os parentes, né? Então, Olha nesse só, processo, rapaz. a cooperativa, a maioria das pessoas chegavam lá já a partir da metade do ano e falavam, ó, eu preciso do dinheiro para ir para o sul, né? Só que daí chegava no final do ano, todo mundo queria, né? Além de gastar o que já tinha, ainda queria mais recursos. Mas foi uma alternativa que hoje a gente conta como uma história, fatos verídicos, né? Mas é importante que isso consolidou, inclusive, para muitas famílias ficarem morando em Lucas do Ouro Verde, na nossa região. Porque também tinha essa condição de chegar no final do ano, pagar os funcionários, passar o final de ano, Natal, e depois aí dar continuidade, né, no processo que vinha para frente, né? Virar o ano. E o fato de não ter uma instituição financeira, um banco aqui na região, ajudou naquela época para o crescimento da cooperativa? Na verdade, até tinha uma agência do Banco do Brasil e do Bradesco aqui. Mas era Diamantino, era aqui mesmo. Não, depois Depois já teve criou-se aqui. aqui. Quando nós criamos a cooperativa, ela já tinha esse posto avançado. Inclusive, até tinha logo depois também tinha a agência do Bemata, né? Mas era muita dificuldade, as instituições financeiras tinham essa dificuldade de atender, até Burocracia. porque a nossa região aqui, a maioria não tinha nem documento. São Faz pessoas que sentido. tinham dificuldade do documento, né? Então a cooperativa de crédito, inclusive nós, hoje não é mais permitido, na época até o conselho falava, não, quem tiver com os probleminha aí pode liberar sem problema nenhum, vamos fazendo, Lá né? no começo Era o que precisava. tinha que encontrar alternativa, né? E aí a gente está falando aqui um pouco de Lucas, né? Como é que surgiu a Cred Lucas, mas isso acabou meio que se expandindo, e vamos dizer assim, no bom sentido, meio que contaminando a região aí. Mutum também teve um movimento parecido, né? Na verdade, quando nós criamos as cooperativas em 1990, foram criadas em torno de 20 cooperativas no estado de Mato Grosso. Então aqui foi criado em Diamantino, criou em Nova Mutum uma cooperativa, que é a Cred Mutum, criou a Cred Lucas, a Cresol em Sorriso, a Crenorte em Sinop, né? Então todas as cooperativas em Alta Floresta, Colíder, toda essa região, cada cidade um pouquinho maior tinha uma cooperativa. Então nós iniciou esse processo. Muitas delas não sobreviveram, das cooperativas, né? Então sobreviveram hoje são 9 cooperativas que tem no estado de Mato Grosso, né? Que foram fazendo as uniões das cooperativas. Então essa consolidação toda essa nossa região aí. E aí, isso aqui que depois, mais tarde, acabou virando o que hoje a gente conhece como a Sicredi, Ouro Verde, outras regionais mais aqui também, né? Isso, esse processo todo ele evoluiu e nós em 1998 o Sicredi, a nossa central decidiu filiar-se ao Banco Cooperativo Sicredi em Porto Alegre. Então nós tomamos essa iniciativa e é aí que a gente transformou de Cred para Sicredi. Todas as cooperativas criaram Sicredi daí. Então foi a adoção da marca única, foi esse crescimento que a gente teve, então que a gente fez essa união e aí nós integramos o sistema cooperativo Sicredi do Brasil. Antes da gente entrar no papo da Sicredi, realmente, propriamente dito, até para o senhor poder tomar uma aguinha, deixa eu te fazer uma pergunta e colocar mais alguém nesse papo aqui. O senhor conhece um tal de Gilberto Canepeli? O Beto, né? O Beto. Pouca gente conhece o Gilberto, mas a maioria conhece o Beto, né? O Beto Eu quis ser formal aqui, né? Mas... o Beto é uma figura ímpar, né? Ajudou a criar a cooperativa em Nova Mutum desde o início também. Ele também foi juntamente com o seu Alcindo Geri, eles foram um dos que pegaram um fusquinha e iam no meio das fazendas, iam para as fazendas para convidar os associados também para criar a Cred Mutum, né? Que hoje é essa cooperativa que é a união da Cred Lucas com a Cred Mutum, que hoje é a Sicredi Ouro Verde. Então o Beto é uma figura lendária.
Então, enquanto o senhor toma uma aguinha aqui, vamos chamar o Beto para o papo, que tem um recado dele também, falando para entrar nessa conversa com a gente aqui. Então, realmente era o que... Fusquinha, inclusive, era o carro da época, né, que tinha por aqui, mais alguns outros, e a história de Fusquinha era que a gente realmente corria aí pelos interior, fazendo reunião, e um período aí de uns 10 meses até a gente conseguiu o capital para poder iniciar a nossa cooperativa. Mas foi realmente Alcindo Géry, Zé Menoli e mais uns companheiros aí, ao longo do tempo a gente conseguiu chegar nesse objetivo que foi criar a cooperativa. Fusquinha nos ajudou muito. Ó, senhor Ledir, então esse Fusca tem história, hein? Pelo que o Beto contou aí pra gente. Pois é, tem história, além do Fusca, né, das dificuldades enfrentadas para efetivamente criar. Eu vejo que toda a nossa região, né, essas dificuldades do momento, hoje a gente olha e lembra, passa um filme na cabeça de cada um de nós, né, sabendo de tudo que foi passado para chegar até onde nós chegamos, né. Então, acho que é importante trazer isso para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho da história e também a gente possa valorizar aquilo que foi construído durante esse período aí, que são 30 e poucos anos. Às vezes a gente olha tudo isso aqui e fala assim, os caras são grandes, que não sei o quê, mas olhar para essa história e ver de onde surgiu, da ideia que foi desafiado para uma pessoa que disse que não dava. Pegando, na época, o senhor, um técnico agrícola que não tinha ideia de como é que funcionava um cooperativismo. E essas pessoas com vontade de construir tudo isso em 30 anos, é algo de se tirar o chapéu, viu? O importante é dizer assim, ó, isso são vários fatores, né? Entre eles, a primeira, as dificuldades. Segundo, a determinação e a coragem de enfrentar tudo isso, porque era o que tínhamos no momento, não tinha outras alternativas. Então foram N iniciativas, como essa surgiu na nossa região, a suinocultura, iniciativas como essa surgiu os municípios aqui da nossa região, toda a BR-163, iniciativas como essa de criar uma instituição financeira que, na verdade, poderia ter sucumbido, como outros sucumbiram, né? Então, assim, ó, a vontade das pessoas de confiarem, eu vejo isso muito importante, a confiança, né? Mas também, sempre que as pessoas, eu vejo assim, todos os conselhos de administração, conselho fiscal, a diretoria que passaram pela gestão, sempre procuraram fazer o seu melhor, né? Dar o seu melhor. Inclusive, muitas pessoas emprestaram o nome, para que ter a confiança, porque não era a instituição que tinha credibilidade, quem tinha credibilidade eram as pessoas, o conselho, as diretorias. Então isso é sempre importante relembrar, né, que para chegar onde chegamos, alguém emprestou inclusive os nomes. E que risco corria isso na época, Com né? certeza. Tá, e aí como é que... O senhor até deu uma introdução antes da fala do Beto ali, e como é que o Sicredi apareceu na parada e vamos unificar tudo, vamos juntar e fazer uma força só agora? Bem, nós tivemos, então, assim, as cooperativas, a região foram crescendo e o que a gente, olhando para o futuro, né, em mais meados aí de 2012 para 2013, nós tivemos a possibilidade da livre admissão também, né, que as cooperativas, foi um bom avanço para as cooperativas de crédito, e aí a gente, olhando para o futuro, a gente começou a pensar se valeria a pena, né, ficar com 2 ou 3 ou mais cooperativas pequenas. O que a gente entendeu? Que era muito melhor nós nos unirmos para poder atender as necessidades dos associados. Ali era cada um cuidava da sua própria administração, não tinha um vínculo entre vocês, era só a parceria ali, só a amizade. Tinha só a organização da central, mas a gestão eram todas individualizadas. Independentes, né? ali, tá. Então nós já começamos fazendo a união lá com São José do Rio Claro, né, em 2006, e aí ficou então a Ouro Verde, que depois a gente acabou fazendo então a união que nós chamamos que foi uma união pelo amor, né? Porque só tem 2 formas de fazer fusão ou incorporação, ou é pelo amor ou é pela dor. Com a Sicredi Nova Mutum a gente fez mais olhando para o futuro, para o desenvolvimento. Nenhuma precisava unir com a outra por uma necessidade financeira. Nós nos unimos porque pensando para evoluir. Uma visão estratégica, né? Pensando Exatamente, uma visão estratégica, nos unimos, então hoje a nossa cooperativa, ela está atuando em 15 municípios, né, que desde Itanhangá, toda essa nossa região aqui vai até Cuiabá, então todos os municípios fazem parte da Sicredi Ouro Verde, e hoje a nossa cooperativa é uma cooperativa que está
está com mais de 140 mil associados, né? Administrando já perto de 10 bilhões de ativos, né? Então, recursos esses que, se a gente não tivesse feito a união, dificilmente a gente teria chegado num ponto de atingir cifras como essa. E se a gente for medir, né, senhor Edir, isso em impacto social, não só financeiro, mas social, quanto que isso mudou a realidade dessa região, eu penso olhando para trás, se a gente não tivesse esse Cred naquela época, ou a Cred Lucas, Cred Mutum, enfim, acho que essa região não seria o que é hoje, né? Eu gosto sempre de trazer uma fala que o seu Alcino Gere, né? Fala. Quando eu falo do seu Alcino Gere, todo mundo conhece ele, a maioria das pessoas. Ele hoje é vice-prefeito de Nova Mutum, mas ele foi o presidente fundador. Ele fala que as cooperativas de crédito transformaram a nossa região e trouxeram dignidade para as pessoas. Porque, na verdade, as pessoas aqui elas eram sempre vistas de uma forma diferenciada, no sentido assim, pelas demais instituições financeiras. Quando as cooperativas de crédito chegam e elas começam a mostrar que dá para fazer diferente, porque a cooperativa de crédito ela é a instituição financeira da comunidade. Nós iniciamos, e tudo aquilo que é feito em todos os municípios aqui da região, sempre tem a mão estendida, sempre tem o apoio da cooperativa de crédito. E eu podia citar aqui N exemplos, por exemplo, aqui, a expansão da suinocultura aqui na região. Se a cooperativa de crédito não tivesse liberado uma linha de crédito para poder levar energia elétrica, para poder ampliar a suinocultura, provavelmente não teria. Dificilmente. O frigorífico em Nova Mutum também foi apoiado pelas cooperativas de crédito. Entre N iniciativas aqui da região, né? Por exemplo, a pesquisa aqui em toda a nossa região do soja, do milho, do arroz que teve na época, sempre as cooperativas de crédito tiveram bancando isso, né? Em Lucas do Rio Verde, não sei se as pessoas sabem, mas aqui em Lucas do Rio Verde a cooperativa de crédito também ajudou a financiar, inclusive, a ampliação da extensão das áreas, né, do município dentro da cidade, né, financiando atividades. Por exemplo, hoje o que nós temos aqui, as ações sociais que a cooperativa faz na comunidade, né? Hoje onde tem qualquer evento de quermesse a eventos grandes na cidade, a cooperativa está junto, né? Por exemplo, as exposições que teve aqui para transformar toda essa região, trazendo palestrantes, pessoas diferenciadas para pensar diferente, para elevar o nível das pessoas, para levar Lucas e Mutum e Sorriso e a região todo no outro patamar. As cooperativas de crédito sempre estiveram junto apoiando essas iniciativas, né? Isso é muito legal, seu Edir, porque o ano passado eu tive o prazer de fazer a primeira edição da Caravana da Cooperação e eu passei por 15 municípios onde a cooperativa atua, conhecendo pelo menos 2 histórias de cada município. E eu até comentava com o senhor agora há pouco que eu vi uma história, salvo engano foi em Jangada, de uma senhorinha, que ela falou, olha, eu fui na Sicredi, peguei R$3.000, isso transformou a minha vida. Eu falei, mas pensando aqui, mas como é que R$3.000 transforma a vida de alguém? Ela falou, eu tinha uma vaquinha, comprei outra vaca, dobrei a produção de leite, do leite eu vendo na feira, comecei a vender outras coisinhas do derivado do leite e minha vida mudou. Hoje eu tenho, se eu não me engano, naquela época ela tinha 4 ou 5 vaquinhas que ela comprou a partir daquilo. Então, assim, às vezes é tão pequeno, né? Não vou nem dizer que é um gesto, mas um estender de mão para uma pessoa que de repente não teria essa oportunidade em outro lugar. E olha só, não só, às vezes a gente fala assim de crédito, as pessoas imaginam que são grandes volumes, grandes propriedades, né, produtores, e é esse olhar para o pequeno que fez a diferença desde o começo, né? A gente poderia contar N histórias aqui, mas Essa eu vejo... me marcou muito ano passado. Exatamente, eu vejo o que a gente percebe, né? Que quando você... Primeiro, você tem que dar dignidade para as pessoas. A cooperativa de crédito, nós sempre pregamos que ela precisa dar dignidade, porque quem é dono da cooperativa de crédito? É o associado. Então, nós temos que atender a necessidade dele, primeiro. E segundo, que quando a gente contribui, ajuda, né, ou estende a mão naquele momento correto, a pessoa ela fica com gratidão para a instituição. E a cooperativa de crédito sempre tem procurado fazer isso, mas eu vejo na transformação de toda uma sociedade, principalmente na cultura, porque as demais instituições já fizeram um excelente trabalho, mas elas olham muito para o econômico. E as cooperativas de crédito, elas fazem o equilíbrio entre o econômico e o social. E a gente sempre precisa trazer isso, principalmente na questão da educação, da formação das pessoas, da transformação de uma sociedade, né? E apoiando iniciativas, né? Tantas iniciativas foram apoiadas, né? Mas agora vem aí também outras iniciativas, por exemplo, essa questão da inovação, tecnologia, né?
A cooperativa está sempre à frente, trazendo alternativa para transformar a sociedade, para mudar a sociedade, para tirar do momento que você está, para levar para um outro nível, outro patamar. Então hoje nós atuamos não só aqui no interior, mas hoje em Cuiabá também, né? Você vê o papel da cooperativa em Cuiabá levando nos bairros, né? Como tem hoje Pedra 90, como nós vemos na Guia, como nós vemos no Imperial, como nós vimos em outros bairros. A cooperativa está indo para os bairros, ajudando aquelas pessoas que mais necessitam. Esse é um papel importante que eu vejo da cooperativa fazendo essa transformação da sociedade, né? E a gente pode medir essa percepção, essa aceitação do público na cooperativa, se a gente olhar para os resultados, né? Nós não somos a maior, mas em termos de resultado é a maior do Brasil hoje. Então você percebe a confiança do público nesse modelo, né? Eu vejo que nesse sentido, se a gente for pensar para olhar uma instituição financeira que gera resultados econômicos, para onde que ela leva esses resultados? Para a própria sociedade. Nós, enquanto cooperativa, sim, né? Mas as demais instituições, provavelmente, sim, as outras não. elas levam para outros países, né? Acionistas, né? Os acionistas, né? E a cooperativa de crédito, o que ela faz? Eu sempre falo que a cooperativa de crédito é a instituição talvez mais justa, porque ela só cobra aquilo que é para cobrir as suas despesas e o restante ela devolve para o dono, né? Que é o associado. Então, a nossa cooperativa é uma cooperativa, todas as cooperativas integrantes do Sicredi, né? Elas fazem um papel importante que é fazer regar a economia, né? Porque ela não pega recursos daqui e leva embora para outros países, né? Ela pega o recurso daqui e ela faz gerar economia aqui na nossa região. Isso é um papel fundamental para girar girar a economia, mas também fazer com que as pessoas aproveitem desses recursos financeiros, né? Tava pensando aqui, do primo pobre, o patinho feio acabou virando a menina dos olhos do modelo cooperativista no Brasil, não é não? Porque, de novo, assim, eu quero aqui dizer assim, da importância que nós vemos principalmente do apoio do Banco Central, né? O Banco Central diz que as cooperativas de crédito é o equilíbrio, né? Entre o capitalismo, esse capitalismo selvagem e essa transformação de riquezas. E tanto é que ele provoca as cooperativas de crédito e incentiva para que as cooperativas de crédito levem os recursos para as pessoas que mais necessitam. E nós temos crescido muito aí nos últimos anos, as cooperativas de crédito têm evoluído e provavelmente nós vamos chegar até em 2025, quem sabe, ocupando aí 18%, 20% do mercado financeiro. Isso é muito importante, a soma das cooperativas de crédito. Tanto é que hoje o Banco Central, ele faz questão de apoiar o modelo cooperativo, né, para fazer um contraponto ao sistema financeiro tradicional, hein? Pois é. Não, e é assim, isso é uma visão particular minha. Eu falo, quem não conhece o modelo cooperativista de crédito, quem não está nesse modelo, ou é doido ou é porque não conhece. Porque não tem como a gente não olhar para isso e entender que existem vantagens, inclusive essa que a gente já falou, né, do lado financeiro e social. Mas eu vejo que esse diferencial é o diferencial do desconhecimento. Porque se a gente pedisse para ele, hoje qual é o grande desafio hoje, né? O desafio é as pessoas conhecerem a diferença de uma cooperativa de crédito para as demais instituições financeiras. Então, na verdade, é o desconhecimento. Mas isso gradativamente a gente vai trabalhando. Eu vejo que o sistema cooperativo está evoluindo, está tendo mais credibilidade e confiança, né? Porque nós mexemos com recursos financeiros. Sim, sim. E precisa ter confiança. Então, assim, está evoluindo muito os normativos, todos. E hoje o sistema cooperativo de crédito, ele tem a segurança tanto quanto como qualquer outra instituição, ou mais. Que primeiro temos os donos, né? Os associados são os donos da cooperativa. E segundo, nós temos fundos garantidores que garantem, né? Que garante tanto quanto as demais instituições. E inclusive o Sicredi tem próprios fundos garantidores, né? Que garante até mais que as demais instituições tradicionais. Então, por isso que hoje a gente está evoluindo, né, desse processo e cada vez mais a sociedade está conhecendo as cooperativas e estão confiando. E a gente vê que aquilo que é bom, né, as pessoas copiam, gostam e depois que elas têm essa aderência, dificilmente as pessoas desistem, né? Então, o sucesso ou fracasso, né, da evolução vai estar muito na nossa forma de atender as pessoas. Eu vejo que isso é muito importante levar isso, né? E nós estamos trabalhando na cooperativa uma gestão por propósito, né? Que é fazer uma pergunta para as pessoas: como que você gostaria de ser atendido?
e não chegar, a gente fala que é GA, né, goela abaixo, dizendo, ó, você precisa comprar esse produto meu, né? Então a cooperativa de crédito traz essa visão diferente. E também, né, trazendo assim como quem determina o que fazer na cooperativa de crédito são a soma dos seus associados, né? Exato. É até um assunto, se a gente pensar em falar, a gente ia ter outro podcast, mas muitas vezes as pessoas falam assim, mas está todo mundo indo para o digital e o Sicredi abrindo agência, mas é justamente para estar próximo de quem é importante, que é o nosso associado, que esse movimento acontece, né? Essa questão de abertura de agência, primeiro, você precisa ter um espaço físico para atender as pessoas, né? Atender bem, né? E a gente sempre entende o seguinte, ó, se o associado é dono, ele tem a necessidade, por que não atender? É dele. É dele. Então, assim, ó, hoje nós temos que atender as pessoas com o apoio, né, da tecnologia. E não somente tecnologia com o apoio de pessoas. É diferente. Que, na verdade, a gente pensa que por muito tempo ainda as pessoas vão querer ser atendidas ou falar com gente, né? E isso é muito importante. É claro que a tecnologia precisa evoluir e o Sicredi está evoluindo, está acompanhando todas as tecnologias. Vocês vão ver daqui para frente muitas evoluções vindo na área tecnológica, inclusive com real digital, outras coisas mais que já está saindo aí, né? Que o Sicredi vai tá também acompanhando tudo isso. Mas nós sempre queremos estar atendendo às necessidades dos associados conforme o entendimento deles como pessoa. Porque o nosso foco é atender a pessoa. Porque nós somos uma entidade não de capital e sim voltado para atender o ser humano. Eu nunca tinha ouvido essa frase e me atentado sobre ela. Como é que é? Não é um apoio, não é tecnologia com apoio de pessoas, é pessoas com apoio de tecnologia. Gostei disso. Porque quem atende as pessoas, quem atende o ser humano pessoa. é outra pessoa. Nós temos que ter as pessoas que atendam e aí com o apoio da tecnologia para fazer essa evolução. E não ao contrário, porque se você coloca a tecnologia na frente, você deixa a relação muito fria, né? É uma relação que você entra num celular, no qual você não tem ninguém, quando te der um problema, você não tem com quem recorrer, né? Pois é. É claro que fica mais barato, mas porém fica no final da história você não tem a satisfação, né? E quem nunca teve uma experiência de tentar resolver alguma coisa por telefone, por internet e sair de lá pior do que entrou, né? Mas enfim, eu acho que é importante a gente olhar que a cooperativa está sempre disposta, essa é a visão de todo o sistema cooperativo, principalmente aqui voltando para o Sicredi, né? Que a gente tem que fazer diferente do que os demais fazem. Porque nós somos uma alternativa, né, para a sociedade. E essa alternativa precisa ser melhor do que nós temos hoje no mercado. Porque senão, lógico, a gente olha para o Brasil, ainda o Brasil no sistema cooperativo agora que está evoluindo, né? Nós podemos olhar outras partes do mundo onde tem 40%, 50% de países como, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, que são sócios de uma cooperativa de crédito, né? Então nós vamos chegar nesse patamar. E nós no Mato Grosso, nós já temos esses indicadores, né? Hoje 25% da economia do Mato Grosso gira dentro de uma cooperativa de crédito. Na nossa região aqui tem mais de 40% do movimento do recurso gira dentro das cooperativas de crédito. Então nós já estamos em patamares mundiais aí bem elevados. Estamos educando o resto do Brasil agora. Vamos. Ou então estamos mostrando para eles o benefício que isso na prática. O grande desafio é que a gente tem ainda no Nordeste, né? Mas vamos chegar, vamos levar o cooperativismo para lá também. Bora. Seu Ledir, nós já estamos caminhando para o final do nosso papo aqui, mas tem dois assuntos que não tem como a gente deixar de tocar. Um deles, a gente deveria até ter falado lá no começo da influência dos dois padres, Padre João e o Padre Theodor Amistad, esse é o nome dele, né? E o outro assunto que a gente tem que encerrar, falar dele, porque o pessoal está perguntando, mas qual que é a história do sapato que a gente não comentou isso ainda? Vamos falar dos padres que ajudou a trazer tudo isso aqui para o nosso estado? Bem, hoje, na verdade, assim, a história do cooperativismo, principalmente no Brasil, nasce com o Padre Theodor Amistad trazendo às cooperativas de crédito esse modelo cooperativo da Alemanha, né? Então, cria-se no Rio Grande do Sul e aí, hoje é o nosso precursor do cooperativismo, né? E o Padre Theodor Amistad, então, hoje ele criou a primeira cooperativa de crédito, que hoje se chama Sicredi Pioneira, que faz parte do Sicredi. Então, é o nosso... O Padre Theodor hoje é o grande referencial, né, que nós temos hoje no Brasil, inclusive, não só do Sicredi, mas de todas as cooperativas. É o pai das cooperativas do Brasil. É o pai das cooperativas. E o Padre João... o Padre João Bertoldo Hennig foi também um padre alemão que veio para o Mato Grosso
e também criou todas as cooperativas, ajudou a criar todas as cooperativas do Mato Grosso. Inclusive, ele foi presidente da Central, várias da OCB, criou outras cooperativas também, e também nós consideramos ele como o nosso patrono do Mato Grosso, né? Se podemos chamar assim o Padre João, que ele ajudou a criar as cooperativas. Então tem toda uma simbologia da igreja por trás. E aí, olhando um pouco para a história, né? É porque os padres se envolviam nas questões comunitárias, onde nasceu as cooperativas, principalmente na Europa e mais especificamente na Alemanha. Então, um pouquinho da história dos padres aqui, né? Independentemente da religião, do aspecto religioso, eu citei porque, como o senhor bem colocou aqui, eles foram os patronos, os pais. E a gente tem que dar crédito a quem lá atrás começou tudo isso, né? Mas é importante dizer que quando o Padre Teodoro, lá no Rio Grande do Sul, ele trabalhava em parceria com um pastor luterano, né? Eles saíam juntos, inclusive os dois a cavalo, né? Pregando o cooperativismo. E na verdade eles falavam que eles iam, cada um na sua religião, né? Mas o que eles mesmos talvez faziam era pregar o evangelho, era ensinar as pessoas, né? A economia, toda a questão de higiene, enfim, todo esse processo, educando a sociedade, né? Eles trabalhavam junto, né? Então é muito importante que o Sicredi nasce dessa parceria do padre com o pastor também. Fica a dica aí para quem está assistindo de repente, pesquisar sobre o nome deles aí e conhecer um pouquinho mais da história. Exatamente. Agora, seu Ledir, que história é essa do sapato? O senhor não gostava, não sabia? O que é isso aí? Não, essa história do sapato é simples, né? Como eu falei, em 1983, quando eu vim para o Mato Grosso, eu casei, né? Uhum. Casei, comprei um sapatinho novo. Aí eu cheguei no Mato Grosso, abandonei o sapato, né? E fui trabalhar ou de botina ou de chinelo de dedo, né? Lá na lavoura, chinelo né? de dedo da lavoura, gente. É isso, na lavoura. E aí passou-se o tempo, em 1990, fui chamado para ser o gerente da cooperativa, né? Pô, daí fui resgatar o sapato. Sapato do casamento. Já não servia mais o sapato, apertava mais o sapato do que parecia que tava uma corda apertando no pescoço, né? Então, mas, o primeiro sapato do nosso primeiro gerente foi o do casamento. Mas essas são histórias, né? E eu acho que já não era só o sapato, acho que a roupa também já ficava apertada um pouquinho, né? Encolheu, que o pano na época não era tão bom assim. Mas faz parte da história, contar um pouquinho da história, né? Para relembrar a infância e o período vivido aí. Olha, eu confesso que eu fiquei muito satisfeito, muito feliz em bater esse papo com o senhor. Eu te conheço já de algum tempo, sei um pouco dos bastidores aqui da Sicredi, mas saber de como nasceu, de como começou e ouvindo da fonte, né? Porque não é ninguém que está contando essa história que ouviu alguém contar, né? É quem viveu isso, né? Então eu fiquei muito feliz com esse papo aqui, eu espero que tenha sido agradável para ti também. E já aproveitar, né, senhora, antes de encerrar, pedir para nossos parceiros hoje, nossos gerentes, nossos assistentes, para que, como é que eu posso dizer assim, motivados por essa história, busquem outras histórias também nas agências para que a gente possa replicar nessa segunda edição da Caravana um pouquinho dessas boas práticas que o Sicredi faz nesses 15 municípios, né? O que a gente precisa é contar a história, né? Como é que você deixa um legado, né? Como é que as pessoas sabem o que aconteceu aí no passado se ninguém falar nada, né? Então estamos aqui contando. Tem um ditado que diz que quem não tem dinheiro conta história, né? Então vamos contando um pouquinho das histórias. Nós temos os dois hoje, nós temos dinheiro e temos história, pera lá. Vamos contando um pouquinho da história para que possa motivar as pessoas, quem sabe criar, inovar, fazer coisas novas. E eu acho que é importante sempre que você cria, e aí você vê toda a história da cooperativa, nunca ninguém esperou que um dia a cooperativa estaria no patamar que está. Então, assim, foram tijolinho colocado, cada tijolinho no seu momento, no seu local, né? E graças a Deus, eu acho que nós tivemos a felicidade de ter tido muitas pessoas. E aí a gente poderia estar nomeando, eu não quero aqui nomear para não fazer injustiça, né? Mas quantas pessoas contribuíram anonimamente para que isso acontecesse. Então fica aí o nosso reconhecimento. Foram colaboradores que deram inclusive a vida, né, pela cooperativa, foram associados que se dedicaram a vida toda e nós chegamos até aqui. Agora a gente precisa olhar como é que nós vamos daqui para frente, né? É a nova fase, uma fase da tecnologia, da inovação, mas nós precisamos sempre lembrar que antes de qualquer inovação, qualquer tecnologia, tem pessoas no meio. Então, sempre o respeito às pessoas, ao individualismo de cada um, que a gente possa estar sempre respeitando e que a gente nunca desanime
das dificuldades que vêm no meio do caminho. A gente precisa sempre fazer do desafio um trampolim para crescer cada vez mais. Então, o Sicredi é um modelo que deu certo e que a gente possa estar levando e cada vez mais levando exatamente o nosso propósito, que é construir juntos uma sociedade mais próspera, mas através da força da união das pessoas, que a gente possa não deixar ninguém para trás. Isso é importante, trazer todo mundo junto, que todo mundo pode crescer. Então, estendendo a mão e convidando a cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento, que a gente possa deixar um mundo melhor. Eu acho que talvez esse seja o grande legado que a gente possa deixar para as pessoas. A cooperativa de crédito é um modelo, mas eu acho que nós, enquanto ser humano, enquanto pessoa, podemos contribuir ainda um pouco mais. Bom, senhor Ledir, eu espero que tenha sido bom para o senhor, como foi para mim poder contar essa história. Eu já te conheço há um tempo da cooperativa, alguns bastidores aqui da Sicredi que eu participei com vocês, mas ouvir essa história de quem lá atrás começou, deu o primeiro passo, foi o primeiro gerente, está à frente disso hoje, foi muito legal. Eu acredito que quem está em casa também assistindo a gente agora pode ter se motivado um pouco mais, conhecendo um pouquinho dessa história, viu? Obrigado pelo papo. Obrigado, eu agradeço e quero aproveitar a oportunidade, né, para agradecer a todos que construíram essa história até esse momento, desde os associados, fundadores. Você que está ouvindo isso provavelmente deve ter lembrado muita história sua ou dos seus familiares e trazer a gratidão da Sicredi Ouro Verde por você ter contribuído com isso. Então, construímos uma história, foi um pouco desafiadora, mas chegamos até aqui. E agora eu convido você e todos os seus familiares para que a gente continue com esse crescimento dessa história e leve ela para outros patamares, para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam aproveitar dessa instituição que nós construímos e possamos deixar um legado para a sociedade, para que a gente possa juntos, né, construir uma sociedade mais próspera. Com certeza. Senhor Ledir, obrigado mais uma vez. Um abraço. Foi um prazer estar contigo aqui contar essa história. E você, nosso colaborador, fica o convite agora. Eu quero chegar na tua agência, eu quero ver histórias como essa que o senhor Edir contou pra gente, aí do teu município. Dos 15 municípios onde nós estamos presentes, eu vou pessoalmente contar essas histórias. Então nos ajude a encontrar boas histórias para serem contadas, tá certo? Nos vemos no próximo episódio, em algum lugar por aí. Até mais!